longe num castelo, que diferente. E quando canta serra, 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 do, também está envolvido numa outra coisa, além da musicalidade ser diferente, está envolvido em outro fazer, que é brincar. Quando conta uma história, está envolvendo um livro, virar páginas, envolve uma outra ação, uma outra situação. E na linguagem do cotidiano tem a ver com fazer coisas, preparar coisas, propor ações. Então a criança vai entrando em contato com essa linguagem em situações diversificadas. Pode ir, Rick. Edi, Oi, amor. Eu adoro essa imagem, né, desse banho de linguagem, né, de estar imersa. E a gente tem um público grande de creche, né? Então, é também entender, né, o quanto essa linguagem, isso que você está trazendo, dessa diferenciação que às vezes acontece tão no automático, tão naturalizado, e que até faz, né? Canta, chama pelo nome, lê a história, mas não tem esse olhar para essa ação. O quanto isso ensina, o quanto isso é uma aproximação com a cultura escrita, sem necessariamente estar lá num papel, né? Então, acho bacana isso que você trouxe e botar essa lente, né? Pensando nesses aspectos, e porque a gente tem bastante gente de creche aqui com a gente que pode aproveitar essa sua fala, né, para fazer essa reflexão. E porque esse bebê é o bebê que vai para a escola, é o mesmo ser que depois vai crescer e vai para o fundamental. Uhum. E essas coisas precisam estar interligadas. Uma rede como Franca, que investe na formação, precisa ter esse olhar, já tem esse olhar, e por isso que nos procura, que continua estudando tanto, né? Tem que ter esse cuidado de olhar como uma continuidade, esses períodos de transição que a gente vai falar, que não acontece só da educação infantil para o fundamental, mas acontece ali, dessa fase do 0 a 3 para o 4 e 5, mas que estão muito interligados, e que esses professores e professoras do 0 a 3 têm uma importância muito grande. Aí eu trago aqui uma frase da Yolanda Reis, que é uma colombiana também, tem uma instituição chamada Espanta Pájaros, na Colômbia, que atende crianças pequenas da educação infantil, e onde eles realizam muitas atividades de leitura, artes, música, que ela considera, exploração do meio, que ela considera ações, né, situações fundamentais, estruturantes, e que tem a ver com os nossos campos de experiência ali abordados na BNCC. E ela diz que do 0 a 3 acontecem muitas sinapses no cérebro da criança pequena, que isso vai acontecer em outras fases, mas que o maior número de sinapses acontece nessa fase de 0 a 3. E olha, então, a responsabilidade que a gente tem, e que isso vai depender muito, né, da qualidade que as experiências oferecidas terão. Então, a nossa responsabilidade é muito grande ao trabalhar com a educação infantil. E olha que linda essa frase que ela traz num livro chamado A Casa Imaginária. É um livro que vale super a pena a leitura. Diz assim: desde esses primeiros encantamentos, então pensem nesses banhos de linguagem que a gente acabou de falar, assistimos a uma experiência estética de linguagem, já que alguém não só leu o outro para atendê-lo, para atender às suas necessidades, mas também para envolvê-lo entre palavras e, ao mesmo tempo, para escrever os primeiros textos no fundo de sua memória. Isso é lindo. E, então, essas cantigas, essas brincadeiras tradicionais, que nós vamos falar nesse módulo, que vocês estão abordando nesse módulo, elas estão guardadas com as crianças como bagagem afetiva e como bagagem cultural. Por isso são tão importantes, e por isso que nós adultos, como eu disse, quando a gente pega uma criança pequena, a gente logo lembra, a gente logo
volta para essas brincadeiras tradicionais, essas brincadeiras cantadas, porque isso está com a gente, está lá na nossa criança, está lá porque alguém cantou e a gente passa adiante como um legado. E essas crianças vão crescer e também vão cantar para outras crianças que virão. E isso é muito lindo da gente pensar. Pode ir para o próximo, Ri. Então, olha lá, foi o que eu já falei, né? Brincadeiras tradicionais, linguagem como bagagem cultural e afetiva, textos que a criança sabe de cor, que foi o que a Sueli falou na fala dela, né? Trazendo como algo que a criança sabe de coração. Isso mesmo, está guardada. As cantigas estão guardadas, essas brincadeiras tradicionais estão guardadas de coração por essas crianças e por esses adultos também. Pode seguir. Então, voltando à BNCC, a nossa conversa lá no começo, existe uma continuidade. Essas brincadeiras e essas cantigas começam lá na fase de 0 a 3 e precisam continuar alimentadas pelas situações sociais, de brincadeira na rua, de brincadeira com as famílias, lá com os primos, com os irmãos. Mas se não tem esse espaço de brincadeira na rua, porque hoje a rua está perigosa, porque o mundo, às vezes, dependendo, né, a gente fica com receio da violência, etc. Então, acabamos guardando muito as crianças dentro das casas. É a escola que precisa garantir esse espaço de toda a brincadeira. A escola tem esse papel importantíssimo. Se a gente sabe que essas cantigas fazem parte do patrimônio cultural e afetivo, bagagem afetiva, inclusive, para essas crianças, nós temos, e banhos de linguagem que vem acompanhado, a gente tem essa obrigação, esse compromisso de garantir o espaço da brincadeira. Não só aprender as musiquinhas cantadas, mas espaço para brincar, para movimentar o corpo, porque movimento é pensamento para a criança pequena. Né? Movimento é pensamento. Então, precisa se movimentar, precisa brincar, precisa se expressar, porque os direitos das crianças, lá na BNCC, eu até anotei aqui porque vocês sabem que a cabeça esquece, né? Aí fica sempre assim, lembrando de 4, de 5 e não fala todos. Os direitos: brincar, conviver, participar, expressar, explorar e conhecer-se. E com as brincadeiras, eles podem, sim. Então, brincam, convivem, participam, se expressam, exploram movimentos, exploram sons, e se conhecem seu corpo, conhecem sua cultura. Isso está presente nessa proposta com esse trabalho. Então, vamos assistir. Vocês já viram, mas acho que esses vídeos são tão encantadores e tão gostosos, e acho que ilustram muito bem, e é o primeiro vídeo agora, tá? Ilustram muito bem o que a gente está falando, situações ali com a formadora Dami em Suzano. Aí, que a Camila trouxe, né? Que participa. Exato. O sol vem nascendo ali, e eu vi uma velhinha assim, com a trouxa desse tamanho, e a água pequenininha. Lava, lava, lavadeira, quanto mais lavar, mais cheira. Lava, lava,